Olá, tudo bom? Eu sou o professor Henrique Nelson, estamos iniciando a nossa aula de História do Recife. Hoje eu estou acompanhado de Elaine, nossa intérprete de Libras, que faz esse trabalho muito importante para que a aula chegue a todos e todas. Quero aproveitar também, como sempre, de mandar um abraço para todos os professores e professoras da Rede Municipal do Recife, dizer que estamos juntos aí nesse trabalho, e claro, a todos vocês que nos recebem em sua casa, nossos estudantes e toda a família. Olha só, na nossa aula de História do Recife, nós estamos seguindo uma série ao qual nós estamos debatendo a história, o patrimônio e a cultura e, claro, centrando isso na nossa cidade, na cidade do Recife. E é justamente esse o tema da nossa aula de hoje. A gente vai focar mais sobre cultura popular e os espaços em que há maior circulação dessa cultura popular em nossa cidade. Vamos focar pelo menos em alguns. Então é isso, gente. Na nossa aula passada, nós discutimos um pouco mais sobre o que seria cultura, e as diferentes formas com que essa cultura ela é representada. Então foi basicamente isso. Entendemos um pouco mais sobre o que é cultura e também o quanto o patrimônio está ligado às disputas sociais. Quando a gente falou que alguns grupos, por conta por ter mais ou menos poder, faz com que as suas representações artísticas, as suas performances e os seus espaços fossem mais valorizados ou não. Isso é muito perceptível na nossa cidade, quando a gente tem alguns patrimônios que estão nos roteiros turísticos, são muito visitados, recebem financiamentos, e outros nem tanto. E alguns, inclusive, ficam relegados ao esquecimento, à depredação, à destruição. E aí é um papel da comunidade, é um papel da nossa sociedade, pensar mais sobre o nosso patrimônio, sobre a nossa história, os nossos lugares de memória, que é aquilo que a gente enfatiza, são os lugares onde a nossa sociedade ela transita, ela viveu, ela lembra, está agregada à sua história, porque todos nós temos as nossas memórias, por mais jovem que vocês sejam, mas sempre tem aquele lugar que você lembra, dos seus amigos, de suas amigas, da sua família, de um momento especial, Então esses são os lugares de memória. Então a nossa cidade ela é repleta disso, porque ela é feita por pessoas, pelas memórias, pelas histórias. Então, por isso que o patrimônio é tão importante. Por isso que esses lugares são tão importantes para serem preservados. Não porque são antigos apenas, não porque são construções valiosas ou qualquer outra coisa, mas por ser esses espaços que nos ajudam a falar sobre a nossa história, sobre as nossas trajetórias de vida. Tá? Então, no encontro passado nós discutimos tudo isso e faltou a gente trabalhar especialmente a ideia de cultura popular. Afinal de contas, no finalzinho da aula a gente trouxe ali os conceitos, mas de uma forma mais acelerada. Então eu resolvi retomar um pouco aqui sobre essa ideia de cultura popular e a gente discorrer um pouco, debater um pouco, falar um pouco mais sobre isso. Tá certo? Então é isso, gente. O que seria cultura popular? Vamos falar sobre essa cultura popular de forma conceitual, porque aqui, eu tenho observado, antes de nós veio o professor Revoredo, que sempre traz a música, sempre traz a dança, que faz parte, um elemento tão importante dessa cultura popular. E hoje a gente tem uma entrevista, a gente vai fazer uma visita, a um lugar muito especial para a gente poder falar um pouco sobre essa cultura popular também, tá bom? Então, de forma conceitual, vamos tratar aqui de cultura popular. Então, o termo cultura popular, a princípio, ele ainda carrega uma carga pejorativa, quer dizer, uma carga negativa, uma carga que tenta diminuir a ideia de cultura popular, tá certo? E aí trata como algo inferior, como algo pouco importante. Por que a gente diz isso? Porque, de fato, no trato social, nas discussões que muitas vezes são colocadas, a gente tem, de um lado, uma cultura erudita. E quando eu digo erudita, está ligado à erudição, a conhecimento formalizado, a conhecimento formal, que é o que vem das universidades, que vem dos livros, das grandes obras de intelectuais. E, por outro lado, a gente tem uma cultura que é produzida, a princípio, pelos meios rurais, pelos trabalhadores que muitas vezes não tiveram acesso a uma educação formal, não tem um estudo, enfim. E aí, durante muito tempo, se observou essa cultura como algo inferior, algo diminuído. Mas, na aula passada, a gente mostrou, e a gente discutiu, que não existe cultura superior, cultura inferior. Afinal de contas, todas representam as nossas vivências. Ou seja, as experiências dos seres humanos com o seu meio, com os outros, a partir das suas necessidades. Então, acabam produzindo cultura desse modo.
Então, dessa forma, seja cultura popular, seja cultura erudita, né, diversas formas de manifestações culturais e espaços, eles não podem ser hierarquizados. Não é? A gente agora, eu chamei a atenção que a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa estar aberto para conhecer um pouco de cada coisa. É claro que vai ter experiências que a gente vai se identificar mais do que outras, tá certo? Mas a gente não pode diminuir, a gente precisa entender um pouquinho mais, né? E poder produzir, aperfeiçoar tudo aquilo que a gente, né, vivencia. Aperfeiçoar a linguagem, não aceitar determinadas questões, como eu sempre digo o seguinte, né, determinadas manifestações que muitas vezes a gente se identifica, mas a gente também precisa ter cuidado. Que linguagem é essa que está sendo utilizada? Será que está valorizando, né, a nós enquanto seres humanos, especialmente o papel da mulher, por exemplo, quando a gente fala de dança, tá certo? Os processos de objetificação, né? Tudo isso a gente precisa também estar pensando em um processo de aperfeiçoamento, né? Mas isso não quer dizer que a gente hierarquize. A gente precisa também estar pensando. Então, ainda sobre essa cultura popular, eram pensadas a princípio enquanto manifestações culturais das populações mais afastadas dos meios urbanos, projetadas para um passado e fadadas a desaparecer. Então, lá no passado, gente, no século XIX, muitos pesquisadores envolvidos pelo nacionalismo, a ideia de construir a ideia de uma nação, de um país, vão, né, se lançar para resgatar as culturas produzidas pelos povos, né? E os seus povos acabavam se identificando muito com a ideia de nacionalidade, pelo menos tentam associar isso. E aí surgiram os chamados folcloristas, né? Então, a ideia do folclore, que é um termo bem complicado hoje para se debater, mas é o seguinte, o folclore ele nasce dessa visão de olhar para essa cultura popular, frequentemente produzida pela população camponesa, e que era vista como algo realmente menos qualificado, bem menos produzido, e que em algum momento iria desaparecer, como se ela não fosse viva, como ela não representasse bem a vida das pessoas. Mas era visto desse modo por alguns intelectuais que começaram a registrar, a fazer registros, né, sobre esse folclore. Então, nesse momento, não só vão surgir muitos estudos sobre cultura popular, a tentativa de conceituar, mas também, claro, essa noção de inferiorizar essas manifestações culturais, o que foi um erro que, ao longo do tempo, né, depois foi revisado e passou a ser corrigido à medida que os estudos sobre cultura foram melhor, né, pensados, tá bom? Então, mas para a gente trazer um conceito melhor, para a gente pensar essa ideia de cultura popular sem tentar inferiorizar, aí eu vou trazer o seguinte, né, alguns pontos para a gente pensar essa cultura, tá bom? Então, vou, né, falar para aqui agora. Então, é o seguinte, o primeiro deles é que a cultura seria um conjunto de criações que partem de uma comunidade. Então, gente, essa cultura popular, ela está ligada justamente às manifestações de um determinado grupo, né? Frequentemente, né, tratam de um passado, de tradições, né, de experiências vivenciadas, né, em outros momentos e acabam refletindo nessa produção de cultura popular. O outro ponto que eu quero destacar é que é fundada na tradição de uma comunidade, foi o ponto que eu coloquei agora. Quando a gente fala de tradição, gente, a gente fala justamente de um passado, de práticas que são repetidas, tá certo? São repetidas, são repensadas, são reelaboradas, ressignificadas, dão novos significados, né, para essas práticas. E aí, ao longo do tempo, de tanto repetir, né, aquilo vira tradição. Eu vou dar um exemplo, né, a nossa prática de, por exemplo, fazer fogueira no São João. Muitas vezes a gente nem pensa por que danado que acende fogueira. A gente sabe que os nossos pais fizeram isso, os nossos avós também, e aí chegam na hora do São João, dá aquela vontade de fazer aquela fogueira. Ou a gente valoriza quem faz, né? Então hoje existe um debate relacionado a meio ambiente, outras discussões, mas ainda é uma tradição da nossa sociedade, além, claro, das comidas que são preparadas naquele período, que está associada à colheita do milho. Então, essa série de práticas, o fazer uma determinada comida, ou determinadas comidas, canjica, pamonha, por exemplo, acender uma fogueira, são tradições, né, que são realizadas na nossa comunidade e acabam se inserindo no campo dessa cultura popular. O outro ponto aqui, que são expressões das identidades de um grupo social. Então, como eu falei, eu tenho enfatizado aqui nas nossas aulas,
identidade está ligado à forma como eu me reconheço no mundo, como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas ao meu redor, né? Então, qual é o meu lugar no mundo? Quem eu sou? Então, isso fala sobre identidade. E aí, a cultura popular, ela está totalmente ligada a essa identidade. Então, a gente tem personagens que são construídos aqui na nossa região do Nordeste, né? Que trabalham o sotaque, né? Nossa forma de falar, de se vestir, de se comportar, né? O nosso meio ambiente, tá certo? E aí, essa relação, não é, acaba sendo expressa através dessa identidade. Então, os personagens, a gente se identifica tanto com eles por conta disso. Né? Então, daqui a pouco na entrevista, essa questão vai estar em pauta. Tá? E aí, por fim, chamar a atenção também que essa cultura popular é transmitida informalmente através da oralidade ou da imitação. O que eu quero dizer é justamente o seguinte, como eu coloquei no início, né, embora a gente não deva fazer uma grande distinção entre essa cultura erudita e a cultura popular, mas a gente sabe que existe uma produção cultural, não é, por exemplo, uma orquestra sinfônica, então o músico ele precisa estudar muito, e é importante que, né, todos os músicos precisam estudar, mas a gente está falando especialmente de uma orquestra sinfônica, geralmente passam por uma universidade, fazem um curso de música, não é? E aí, nesse curso, nesse curso, eles vão aprender mais sobre a história da música, fazer leituras de partituras, né? Então tudo isso, né, acaba fazendo com que aquele conhecimento seja bem elaborado, trabalhado, estudado, discutido bastante. Por outro lado, a gente tem também toda uma produção artística que vai se dar através, né, da tradição oral, né, aquilo que é falado, que é ensinado no banco da feira, na rua, na praça, é de pai para filho, do avô, da avó, né, enfim. Ou seja, são aqueles conhecimentos que se dão informalmente, ou então por imitação, por ver e por tentar imitar aquilo que tá acontecendo. Então, uma dança, né? Então, eu vejo, eu vou tentar fazer também, tá certo? Aquilo me inspira. Então, quando a gente fala sobre cultura popular, basicamente é esse cenário que nós temos, tá bom? Então, essa é a forma da gente entender a cultura popular. E aí, eu quero chamar a atenção para um lugar muito especial na cidade do Recife, onde essa cultura popular ela tem uma circulação, né, fantástica, tá bom? Então, pensem aí vocês, que lugar da cidade do Recife, onde há um trânsito tão grande de comércio, de artesanato, de música, não é? Enfim, é de fato um grande centro, mesmo, né, sem a princípio ter sido pensado para isso, né, onde essa circulação cultural ela acontece tanto. E esse lugar, um deles que eu estou chamando a atenção aqui, é o Mercado de São José. Quem já foi ao Mercado de São José, né, quem já tem essa experiência de ter ido ao Mercado de São José, né, pode, né, falar um pouco, pode até, né, lembrar alguns pontos aqui que a gente vai colocar. Tá? Então, esse mapa aqui eu tentei mostrar para vocês, né, basicamente onde é que fica esse Mercado de São José, para quem não está lembrado. O referencial da gente é o Marco Zero lá em cima. Né, então, o Mercado de São José fica aí no coração do bairro de São José, que é um bairro sensacional, é onde, né, tanto onde as pessoas estão ali comprando, vendendo, cantando, dançando, né, visitando também a circulação de turistas. Então, por isso eu enfatizei esse mercado de São José. Gente, esse mercado ele foi construído em 1875, né, e foi inspirado num mercado que existia lá em Paris, já em um período que o Recife passava por uma série de reformas, e utilizando como referencial também, né, a arquitetura inglesa, de construir as coisas em ferro e tal, e acabou, né, se construindo o Mercado de São José a partir desses dois referenciais, né, o mercado em Paris, né, e também a arquitetura inglesa, e daí surgiu o Mercado de São José. É bom dizer que esse mercado ele foi pensado pelo engenheiro da Câmara Municipal do Recife, tá certo? Que é o Vitor Leitier, mas apesar de ele ter construído esse projeto, quem de fato, né, tocou ele para frente e acrescentou uma série de elementos foi um outro engenheiro muito famoso chamado Louis Voltier, que era um engenheiro francês que veio para cá para o Recife e foi responsável por uma série de obras, uma ponte da Caxangá, né, e adicionou elementos ao Mercado de São José, tá certo? A partir do que interessava ao Voltier, em termos de beleza, etc. Mas o que eu quero enfatizar do Mercado de São José é o seguinte, que ele foi pensado inicialmente para ser um mercado, né, de alimentos, peixe, não é?
farinha, enfim, tudo que as pessoas consumiam naquele período, né, dentro da lógica de tentar organizar o comércio de rua num único lugar. Né? Então, a ideia era organizar o comércio, mas acabou, né, também se tornando um espaço, né, onde se comercializou cultura, produtos culturais. E aí é justamente isso que eu estou enfatizando. Quem vai ao mercado de São José vai encontrar artesanato, né, escultura, cestaria, redes, né, e tantos outros produtos, cordel. Né? Então, quer dizer, é um grande espaço de encontros, não só das pessoas que estão comercializando os produtos cotidianos, como também de turistas, como um lugar onde os artistas, né, os produtores dessa cultura popular, desse artesanato popular, né, apresentando os seus produtos e colocando-os à venda. Então, o mercado é um espaço pulsante, não é? E aí, gente, para a gente, né, avançar um pouco mais sobre, né, em nosso debate sobre cultura popular, eu encontrei um colega, né, que é também um professor e artista, o professor Plínio Maciel, o artista Plínio Maciel, ator, né, de teatro, enfim, e tem um papel tão bacana na nossa cidade. Né? E aí eu fui conversar com ele e trouxe para ele umas 4 perguntas, pelo menos, onde a gente vai tentar entender na cabeça do artista o que seria essa cultura popular, tá bom? Então a primeira pergunta que eu fiz para o Plínio foi essa, né? Em sua avaliação, qual a importância da cultura popular para o nosso povo? Então, Plínio, qual a importância da cultura popular para o nosso povo? Então vamos acompanhar aí a resposta do Plínio. O artista da cultura popular, os fazedores da cultura popular, né, eles são de grande importância porque eles regam as nossas raízes, a nossa história cultural, aquilo que a gente tem de mais antigo, né, a nossa tradição. Então é importante manter viva, fomentar essa continuidade, né, do fazer da cultura popular, porque se a raiz morre, né, outros movimentos culturais também desandam, né? Se não existe mais a raiz, se não existe mais a fonte de pesquisa, se não existe a tradição, então outros movimentos culturais perdem a força, desandam e aí tudo vai pro beleléu. Então a cultura popular é importante por isso, porque ela tá ali tratando da raiz, tratando do alicerce, né? Daquilo que tem força, que já vem passando de geração para geração. Entende? Acho que é por aí. Bom, então vocês viram aí que, segundo, né, o Plínio, né, a cultura popular está ligada com a raiz, que é a forma como, né, a nossa sociedade está alicerçada, ela está baseada, ela fala sobre o nosso passado, né, sobre nossas trajetórias. Né, então, essa é uma visão muito bacana. Outra questão que eu trouxe para o Plínio foi justamente o seguinte: quando você constrói os seus personagens, você se baseia em quê? Né, esse é outro ponto, né? Quais são os referenciais, já que ele fala sobre raiz, já que você fala sobre raiz, né? Como é que você constrói seus personagens? Bem, se é para construir um personagem a partir de um texto, né, de um texto de um outro autor, é preciso que você estude características daquele personagem, né, que vão estar nas falas, no texto, né? Você vai, a partir do que você da primeira leitura, da leitura branca, né, você vai fazendo anotações daquilo que o personagem vai revelando em suas falas. Então você vai, se o texto não diz, você vai pensar que idade esse personagem tem, entendeu? Se ele é simpático, se é ranzinza, se é econômico, se é gastador. Você vai pescando do texto e vai criando, elaborando, dando vida a esse personagem. Os personagens que eu tenho feito, os últimos, assim, eu tenho bebido muito de fontes de minha família, daquilo que meus antepassados contavam, daquilo que tias e tios contam, né? De piadas, de causos, né? Causos de feira. Então eu bebo de memórias, né? Esses últimos trabalhos que eu andei fazendo, a pesquisa vem de minhas memórias, a memória da minha família, a memória de amigos, daquilo que eu escuto na rua. Então eu venho construindo
a partir desse material. E aí vocês vejam como é interessante, né? Como esse artista, ele observa ao seu redor, né? Observa o mundo em que ele está envolto, inclusive os seus próprios familiares, para justamente ficar atento e construir seus personagens, os personagens que vão estar no palco, né? Inclusive, convido vocês a assistir o Loré, que vocês podem acompanhar o Loré, né? Acho que esse é o termo mais adequado, que vocês podem ver no YouTube, né? Que é um dos espetáculos do Plínio, né? E que ele constrói justamente a partir da observação das pessoas que estão perto deles, né? Como ele falou, dos seus familiares, as suas falas, seus causos engraçados, e a cultura popular ela vai se alicerçando nisso, ela vai se construindo nesse processo, né? O Plínio, você é de Surubim, né? E é uma cidade do Agreste, de Pernambuco, e aí o Agreste, o sertão, é muito marcado, né, por essa cultura popular. Então, quais são as lembranças sobre esses artistas, sobre essa produção, né, de cultura popular, né, no interior do estado? Eu nasci em Surubim em 74, né, e passei 22 anos na minha cidade. E as memórias que eu trago assim da arte popular, né, primeiro na primeira infância, né, dos caboclinhos no sábado de carnaval, as catirinas, que eram homens vestidos de mulher, com uma sombrinha quebrada, uma boneca na mão, um apito na boca, e eles pediam dinheiro para uma cachaça, né? O rosto pintado, não tinha uma maquiagem, era uma pintura com óleo queimado, ou um carvão, né? Então eu lembro do boi, o Bumba Meu Boi, como a gente conhece, para as crianças da minha época lá em Surubim, qualquer criança que visse um boi, em qualquer lugar que fosse, chamava o boi de Nanico, porque Nanico era um senhor que carregava, que mantinha viva essa tradição do Bumba Meu Boi. Então tinha lá, estava escrito Boi Surubim, mas a gente não chamava Boi Surubim. Para toda criança da minha época era Boi de Nanico. Então até já a adolescência eu dizia, ó, um boi de Nanico, ó, um boi de Nanico. Aí depois eu fui vender, se chama Bumba Meu Boi. E aí tem isso, o Caboclinhos, as Catirinas, o Bumba Meu Boi, o Boi de Nanico. Que mais? Tinha um senhor lá em Surubim também que carregava uns bonecos não tão gigantes como os que a gente vê aqui em Olinda, que é Dedé da Boneca. Eu lembro da visita de um ônibus ou um caminhão em que o rapaz dançava com uma boneca, um artista de Carpina, eu acho que é Saúba, acho que já era Saúba que visitava. Ele também montava aquela cena, aqueles bonequinhos que se movem ao mesmo tempo, vem os escravos, a casa de farinha. Eu vi muito isso. Vi muito também aqueles que formam assim um círculo, o homem que mastiga vidro, que se enrola numa cobra, né? Essas cenas assim. Também me chamava muita atenção os vendedores, os pregões, né, que a gente escutava, ou então aquele homem no meio da feira vendendo a banha do peixe elétrico, o óleo da cobra venenosa que ele tinha ali. Eu ficava sempre em volta dessas aglomerações assim artísticas, né? Pastoril, Surubim tinha pastoril. Eu não alcancei, mas meus pais falam de cavalhada. Então, observem o quanto, né, esse passado que o Plínio se refere, e os produtores dessa cultura popular, elas ajudaram tanto, né, o Plínio a construir esse mundo enquanto artista, né, e está tão envolvido nessas práticas populares que ele citou bastante aí pra gente, e fica pra gente pesquisar. Para terminar, quais são os personagens que você mais gosta de interpretar? Em 1995 foi me dado o personagem Mateus para fazer, era do texto Reis Andarilhos, de Filipe Botelho. Então o Filipe foi a Surubim e convidou o nosso grupo, né? Ele já tinha feito um trabalho com a gente, umas oficinas, e aí nos convidou para a montagem desse espetáculo. E eu fiquei assim, puxa, bem que eu podia tentar fazer a Caterina, né? Tinha a Caterina, o Mateus, tinha Babau, Caboclo de Lança, Caboclinhos, tinha muita coisa.
Foi preciso um estudo grande de todo o grupo em cima da cultura popular. Né? E eu bati muito texto com a Caterina, contribuí muito, assim, olha, Caterina era auxiliadora, Dora, fala assim, sabe, abrevia essa fala, tal, joga esse jeitinho assim, a gente estudou muito esse Mateus e essa Caterina, fomos criando juntos ali, uma parceria muito boa. É um personagem que ainda hoje, se me pedem, eu faço, né? Eu já nem tenho mais o figurino, mas aí eu corro atrás e é possível que eu faça. Já experimentei estar dentro de um boi, já carreguei uma burrinha no carnaval, né? Uma burrinha de cavalo marinho, mas o Mateus é aquele personagem que, enfim, me possibilita trazer essas falas, essa coisa bem popular, bem feira, bem minha, entendeu? Eu gosto. Talvez tenha um outro que eu possa fazer um dia e me apaixonar tanto como eu me apaixonei pelo Mateus, que também pode ser o Bastião, né? Mateus ou Bastião. A Caterina, é possível que eu faça ainda a Caterina. Fiquei com essa Mateus, foi muito bom, mas quem sabe um dia aí eu não faço uma Caterina, que eu acho que vai ser bem parecida, né? Ela tá ali, Mateus e Caterina são, de fato, se completam, né? São muito unha e carne. Bom, eu quero agradecer ao Plínio, né, Maciel, por nos conceder essa entrevista, por falar coisas tão interessantes, para a gente continuar pensando na cultura popular, né, sobretudo, né, esses personagens que vocês podem pesquisar, Mateus, Caterina, ele falou dos caboclos de lança, né, do boi, então todos são personagens, são elementos dessa cultura popular que circulam da nossa capital, né, do Recife, ao interior do estado e que a gente precisa aprender um pouco mais. E para finalizar, gente, eu quero chamar a atenção só nos nossos outros espaços, onde a cultura ela circula, onde as pessoas estão trocando ideias, né, são espaços muito ricos, são os nossos mercados públicos. Então eu vou chamar a atenção aqui do mercado público, né, primeiro o mercado da Boa Vista, né, que foi construído ainda no século XIX e surgiu muito dentro daquela lógica do mercado São José que eu já falei, né, para comercializar, enfim, produtos do cotidiano, mas hoje também é um espaço importante de encontro, né? O mercado da Madalena, que é também basicamente do mesmo período do mercado da Boa Vista, que também cumpre esse papel hoje, né, ponto de encontro de cantores, né, de poetas, né? E o mercado da Encruzilhada, esse já do século XX, tem uma arquitetura diferente, mas que também é um mercado muito rico. Além de outros mercados que estão na cidade e que a gente precisa conhecer mais. Então, vamos conhecer a nossa cidade, vamos conhecer a nossa história, vamos conhecer mais sobre esses espaços de circulação tão importantes de pessoas, de práticas culturais, de histórias, de vivências, tá bom? Então, desse modo, a gente encerra a nossa aula hoje de História do Recife, valorizando nosso patrimônio, valorizando nossa história, valorizando nosso povo, e assim tem que ser, tá bom? Então, obrigado e até a próxima!